conversamos com a Isabel Araújo, supervisora de treinamento e desenvolvimento na Próxima, para entender como a Twigo contribuiu para o sucesso da Universidade Corporativa e a implantação de TID da Próxima. Antes de começarmos, gostaríamos que você se apresentasse. Eu sou a Isabel Araújo, tá? Hoje como supervisora de treinamento e desenvolvimento aqui na Próxima. Vai fazer um ano, faz pouco tempo, né, que eu aceitei esse desafio e tem sido realmente muito gratificante as coisas que a gente tem conquistado até aqui. Conte um pouco sobre a Próxima, o que ela faz? Então, a Próxima, tá? Ela é um provedor de internet e aí a gente tem um projeto muito bonito, onde lá no início nós éramos a fusão de 8 provedores menores. Então, alguns provedores decidiram se juntar, né, e se tornar um só. Esse projeto ele iniciou lá em 2021, então a Próxima a gente costuma falar que ela é uma bebezinha ainda, mas tem 3 anos que surgiu em meio à pandemia, quando a internet ela se tornou um serviço essencial, né? Fez uma diferença gigantesca na vida das pessoas, no momento do home office, da adaptação. Então, sendo um serviço essencial, né, em 2021, ela cresceu com bastante ascensão. Então, cresceu de forma muito rápida. E hoje, o que eram 8 provedores, hoje nós nos tornamos mais de 16 provedores e já estamos aqui no Nordeste, em mais de 170 municípios, tá? Falando mais sobre o projeto, que é a Próxima, ela é justamente essa empresa de incorporação, de aquisições. A gente cresce de forma tanto expansiva, né? A gente vai chegar e colocar a internet de fibra numa cidade, num município muito pequeno do interior, do Pernambuco, um exemplo. Né? Como a gente também trabalha com as aquisições. Então, tem um provedor que vê a oportunidade que entrar na Próxima, fazer essa incorporação, a gente também traz todo o quadro de colaboradores, todo o quadro de clientes, né? Toda a carteira. Então, a Próxima, ela atua hoje nesse formato. Qual foi o motivo que os levou a escolher a Twigo? Quais eram os desafios que vocês enfrentavam e esperavam resolver com essa solução? Já trazendo também um pouco da minha contratação, foi o meu maior desafio, implantar treinamento e desenvolvimento, né? E aí, cara, embora eu já tenha aí uma bagagem bacana de treinamento e desenvolvimento, o desafio era gigante, eu nunca tinha implantado. Então, o desafio maior era esse, tanto da minha contratação, né, como da empresa, porque não tinha nada cultural de treinamento, não tinha o próprio endomarketing, né, que também está atrelado ao desenvolvimento dos colaboradores. E aí eu entrei, né, e foi a minha prioridade, foi colocar a universidade corporativa. O desafio era implantar treinamento e desenvolvimento e prospectando, né, alguns projetos desse tipo de investimento, de LMS. A Twigo, ela me chamou bastante atenção. Me chamou bastante atenção pelo layout, me chamou bastante atenção, né, pelo modelo clean e também pela gamificação, que é muito importante. O que mais que me chamou a atenção? Eu fiz a primeira reunião e eu saí encantada, né? O atendimento é excelente, né? A atenção que a gente recebe, tá? De suporte da Twigo é realmente muito rápido, é encantador, né? E você se sente mais próximo, que é o nosso projeto. O nome da empresa, né? Próximo, justamente porque a gente quer essa aproximação das pessoas. E aí foi onde a gente decidiu seguir com a contratação da Twigo para implantar a nossa universidade corporativa. Como foi a implantação da Twigo e o recebimento por parte dos colaboradores? Então, os colaboradores gostaram muito do layout da plataforma, gostaram da forma de passar para um curso, gostaram do sentido de ter uma trilha, né? Instrutores nem se falam, né? A gente teve algumas funcionalidades que foram sendo inclusas aí com o tempo, né, com as atualizações da plataforma, mas não poder passar para o próximo conteúdo é algo que a gente consegue, de certa forma, garantir que o colaborador assistiu o treinamento completo, né? Mas a aceitação no geral, tanto para quem aplica o treinamento, para quem usa a plataforma, né, para fazer o upload dos treinamentos, como para quem está recebendo esse conteúdo, foi bem bacana, tá? Bem positivo mesmo.
Vocês sentiram que a Twigo atendeu às suas expectativas e resolveu os problemas de que forma? Então, a Twigo, ela resolveu o nosso problema de implantação, né? Resolveu a implantação do TID, é o principal desafio, principalmente o começo, a estrutura, por onde que eu começo, né? A gente tem muito esse estudo, né? O levantamento de necessidade, qual é a melhor coisa, o principal a se fazer, e a Twigo, ela trouxe esses primeiros passos, né? Foi muito importante a implantação dela, porque a partir daí foi se criando a cultura de treinamento, né, e de desenvolvimento das pessoas. Foi a partir daí que os colaboradores ficaram encantados com, nossa, eu tenho uma universidade dentro da empresa. A partir daí que os colaboradores começaram a solicitar outros treinamentos, né? Eles ficam tão encantados com a plataforma nesse sentido que eles solicitam treinamentos que fogem até, né, do segmento profissional deles. Eles querem um treinamento, sei lá, sobre educação financeira, que não é algo que a gente envolve hoje aqui, trabalha, né, diretamente. Então, talvez o setor fiscal, o setor contábil, mas que de fato é importante para todo mundo. E a partir daí a gente também começou a trazer esses outros treinamentos pessoais, também se baseando muito, né, na forma como a própria Twigo trata. A Twigo, ela hoje, ela não só trata sobre treinamento e desenvolvimento, então ela traz tema de janeiro branco, ela traz temas diversificados que a gente também está seguindo a linha. Então, sim, a plataforma, ela atendeu, tá, a nossa principal demanda, nossas expectativas, e foi fundamental aí para a gente começar a galgar o nosso treinamento e desenvolvimento. Qual foi o maior benefício que a Twigo trouxe para a sua empresa? Na verdade, acho que o nosso maior benefício, né, com a implantação foi a cultura, a criação da cultura. Hoje, sendo responsável por treinamento e desenvolvimento e por endomarketing, eu acho que é uma das maiores responsabilidades, né, dessa liderança e do nosso time em criar essa cultura, em fomentar, né, essa vontade, esse desejo de pertencimento, esse desejo de aprender mais, de querer mais, de desenvolver habilidades e competências. Então, foi o nosso maior benefício, despertar isso em nossos colaboradores. Como foi a experiência geral ao usar a Twigo? Então, para a gente, né, para nós que contratamos, foi uma experiência agradável, foi uma experiência de proximidade, foi uma experiência de um suporte, né, muito próximo. A gente teve suporte em WhatsApp, a gente teve suporte lá no site, a gente teve suporte por e-mail, e geralmente são suportes bem rápidos, né, até porque a gente sabe que a parte de treinamento e desenvolvimento, ela requer muito dessa agilidade. Alguém está sem acesso, eu preciso cadastrar. Tem um exemplo também de um caso que a gente passou bem recentemente, na semana passada, e um exemplo de suporte, tá? Um exemplo prático, foi que eu precisava mudar a minha licença. Eu tinha uma licença para 1.000 usuários, mas a gente precisou fazer uma admissão em massa de 200 pessoas, e aí ultrapassaria, né? Foram questões de 2 dias para a gente ter aditivo de contrato, assinatura de contrato, e a liberação foi imediata. Então, é algo assim que eu acho importantíssimo para a gente que está lidando diretamente com essa questão contratual e mais burocrática, sabe? Quais foram os resultados obtidos após a implantação da Twigo? Então, falando de resultados, eu também tenho um caso prático para dividir com vocês, né? Nós somos certificados aqui na Próxima, na ISO 9001, e nós passamos pela nossa recertificação no ano de 2023. E aí a Twigo, ela nos auxiliou bastante, tá? Em manter a nossa recertificação sem nenhum tipo de conformidade, de não conformidade, aliás. E em que sentido? Como? Falando de forma prática. Estávamos todos numa sala passando pela auditoria, aquela principal. E aí o auditor falou, como é que hoje as pessoas estão sendo desenvolvidas, como é que essas pessoas, e como é que eu vejo que isso é verdade, né? Ele costuma trazer muito isso, você me fala, eu acredito, você me mostra, eu dou ok, né? Mas como foi isso? E aí eu abri a plataforma Twigo e falei, olha, esse treinamento aqui, o treinamento era gestão de tempo no trabalho e seu impacto na produtividade. Foi um treinamento comum para todos, né? De forma obrigatória, justamente para que as pessoas tenham esse desenvolvimento, para que a empresa, né, possa
trazer essa questão da cultura e foi o primeiro treinamento. Então, a gente queria que todos conhecessem que a partir de agora a gente teria uma universidade corporativa. Então, eu abri a plataforma, né, mostrei para ele, olha, a gente está fazendo esse treinamento aqui. Esse treinamento ele envolve as habilidades, né, de gestão de tempo, as habilidades de hierarquia, as habilidades de comunicação. Então, várias habilidades o curso envolvia. Mostrei para ele como era o curso e ele falou, tá, eu vou falar 10 nomes e eu quero ver esses 10 nomes aí. Então, com a plataforma é muito simples, tu coloca o nome lá, e aí já aparece o progresso do aluno, aparece a nota do aluno, aparece ele emitir certificado, aparece a avaliação de reação e tudo mais. Então, eu tinha acabado de chegar, foi bem recente, né? A gente tinha acabado de passar pela implantação, tanto que era o primeiro curso. E aí ele falou os 10 nomes, e os 10 nomes a gente conseguiu identificar facilmente, ele ao nosso lado, observando tudo, e no final ele falou, nossa, essa universidade corporativa de vocês salvou, tá? Porque, na verdade, na nossa primeira certificação, tinha sido um ponto que ele tinha levantado, né, de oportunidade, um ponto de melhoria. Então, no geral, para a gente foi uma satisfação enorme, né, não ter nenhum tipo de não conformidade, manter a nossa recertificação, manter os nossos processos de melhoria contínua. Para finalizar, se pudesse resumir a Twigo em poucas palavras, o que diria? A Twigo, ela foi e é, né, esse acolhimento no momento que tu se sente perdida, sabe? Então, pelo menos para mim, uma experiência pessoal, a Twigo, ela me abraçou e ela me auxiliou, né? Tanto profissionalmente mesmo, a ter visibilidade, a ter desenvolvimento, a trazer o que eu queria trazer para os nossos colaboradores. Então, se eu tiver como resumir em uma palavra, é uma experiência incrível. Uma palavra não, perdão, em uma frase. Se eu tiver como resumir em uma frase, é de fato uma experiência agregadora de crescimento pessoal, profissional e que vale a pena. E aí, quer ver como é na prática? Faça nosso teste grátis agora e vivencie todas as experiências que a Isabel acabou de contar. Venha para a Twigo!